Ela é uma cientista do agronegócio, é bióloga e tem inúmeros trabalhos validados na área de conservação ambiental, com ênfase na recuperação de áreas degradadas. Ela também está lançando um livro sobre a história dela, que vai contar um pouquinho sobre tudo como ela começou a plantar árvores aos 9 anos de idade com o avô, e que ano passado, inclusive, uma curiosidade, ela plantou 42 milhões de árvores. E eu quero que você conte essa história pra gente. Estou aqui com a Lidiane Poyer. Fala pra gente um pouquinho de tudo que você faz. São 27 anos, né, de trabalho dentro dessa área, Lidiane. Resume um pouquinho, né, todo o seu trabalho, né, que vai ser contado em um best-seller, né, neste livro. E se apresenta aí pra gente. Meu nome é Lidiane Poyer, sou formada em licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade Federal da Grande Dourados. Eu trabalho com árvores nativas desde criança. Comecei na minha infância, né, acompanhando o plantio dos meus avós, tanto os avós paternos. O meu avô morava num quilombo lá na Bahia, em Mastruz. Então, eu comecei a plantar árvores lá. Minha avó também, baiana, trabalha com plantas medicinais, também tem a mão na terra. E eu comecei aí a minha história. De lá para cá foram muitos anos de experiência prática no operacional em campo. E eu fui me aperfeiçoando com o tempo. O que era um hobby se tornou profissão. Então eu digo, não foi eu que escolhi minha profissão, foi a minha profissão que me escolheu. E a minha vida, a minha história de vida está virando um livro. Fui convidada pelas mulheres do agro a fazer o livro Força, a Mulher do Agro, que o prefácio é a Sônia Bonifácio, junto com outras mulheres, a contar um pedacinho de como é nossa vida dentro do agronegócio. A coordenação de produção de árvores nativas sempre foi de maneira de hobby, ou de apoio, ou de incentivo, ou dentro das universidades. E eu comecei com projetos de ensino, pesquisa e extensão. Então, sobre a minha coordenação de produção de árvores nativas, o ano passado eu completei 42 milhões de árvores semeadas. Isso é maravilhoso, incrível no mundo da conservação dos nossos biomas. Eu atuo no bioma Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica e Chaco, que a maioria das pessoas não compreendem que aqui nós também temos uma área de transição, que é Cerrado, Pantanal, e na beira de Porto Murtinho tem o Chaco. E aí as histórias foram acumulando, anos no Pantanal, Cerrado, anos de prática operacional. Em 2023, eu resolvi me tornar empresária para solucionar problemas dentro do agronegócio. E aí que começou a minha história de paixão, de amor dentro do agro, dentro dos negócios, das propriedades rurais, assentamentos, quilombolas, indígenas, do pequeno, médio e grande produtor. Então, hoje eu me tornei uma especialista no assunto e por isso me chamam de agrocientista. Então, assim, esse termo foi criado meio que te apelidaram disso por conta de todo esse trabalho, toda essa pesquisa que você faz. Porque Isso. não existe essa profissão Não. agrocientista, né? No decorrer dos anos da minha vida, eu recebi vários elogios. Não são nem apelidos, mas são elogios. E um deles foi o agrocientista. Agrocientista, Eshekeitu, que significa linda flor de Deus. Então, eu sou madrinha de algumas comunidades indígenas. Também recebi flor do campo, por conta de trabalhar dentro dos quilombos. Então, foram vários termos. E o que mais pegou realmente foi agrocientista. Por eu ser cientista, trabalhar no agronegócio e transformar antigamente o que era custo, despesa, transformar em solução rentável. Então, eles não pagam um serviço, eles fazem um investimento com retorno alto. Então, vamos falar disso. Exatamente, que era desafio, se tornou um grande propósito de vida. Agora, Lidiane, eu sei que todo mundo está curioso para saber como é que foram plantadas essas 42 milhões de árvores. Eu imagino que tem uma equipe, né? Onde foram plantadas, né? Em quanto tempo? Fala um pouquinho mais sobre esses números. São 27 anos de trabalho dentro da restauração de áreas degradadas. Eu comecei
pequeno, então, como eu sou uma ótima cientista desde criança, eu tenho o hábito de anotar. Por isso eu sei a Que quantidade. legal. Eu comecei a Gente, é anotar muita em coisa. criança as quantidades que eu ia fazendo, né, quando eu era criança, tanto quando eu acompanhava meus avós ou nas escolas também. E aí depois, na parte de profissionalização, que eu entrei dentro da Universidade Federal, eu acompanhei o Laboratório de Restauração Ambiental da UFGD, que é liderado pela professora doutora Valdivina Pereira, conhecida como Zefa. E aí, ali eu me aperfeiçoei mais ainda. Tem uma feira que acontece todos os anos em Juti, e lá são uma feira de sementes crioulas e nativas do Mato Grosso do Sul. Essa feira, ela faz doação de sementes de árvores nativas e também de sementes produtivas como feijão, arroz, soja, arroz bico preto, que o pessoal não conhece, que planta no seco. Não Então, conheço. assim, são várias sementes crioulas que são doadas lá, junto com sementes de árvores nativas que também são doadas lá. E aí vem as produções das mudas. Então, dentro da Universidade Federal, eu fui aperfeiçoando. Durante 5 anos, eu fui responsável pelo viveiro de produção de árvores nativas da universidade. E ali, eu comecei a juntar mais alguns milhões. Um pouco antes disso, eu trabalhei de maneira informal. Eu também conto no livro, no segundo livro. E essa maneira informal, eu fiquei muitos anos praticamente dentro de um viveiro. Eu morava dentro do viveiro. Nossa. Esse viveiro, ele era especialista em produção de mel e também em produção de árvore. E eu passei 4 anos dentro desse viveiro, praticamente. Então, ali foi o meu grande expertise. Um grande laboratório. Um grande laboratório. O primeiro 1 milhão de árvores que eu produzi foi de aroeira, madeira, que o pessoal conhece muito como aroeira preta, e foi nos tubetes de eucalipto, que na época era a única coisa que eu tinha para plantar, os tubetes finos de eucalipto. E eu já trabalhava também com produção de eucalipto. Quando você fala eu produzia, porque você realmente fez uma junção de espécies e formou uma outra, como é isso? Não, eu falo na questão de produção de gerar mudas. Gerar mudas. Então, nós geramos 1 milhão de mudas em tubete. Meu primeiro 1 milhão foi de aroeira, depois foi de cedro, ipê e por aí em diante. Nessa época, dentro desse viveiro, foram 700 espécies, produzido mais ou menos a 8 a 9 milhões. Foi meu primeiro pontapé, assim, de milhões. Muita gente comemora aí meu primeiro R$1 milhão, ela comemorou meu primeiro milhão de espécies de árvores. Exatamente. E aí, depois, dentro das universidades, quando eu saí das universidades, eu trabalhei em alguns viveiros também municipais, trabalhei em alguns viveiros que me pediram orientação, que eu já estava na consultoria, me pediram a consultoria para transformar em pequena para grande escala. Então, é diferente você plantar 100 mudas de você plantar 1 milhão. Tem toda uma técnica para você não perder semente, para você não perder tempo. Então, você mitiga tempo e também você mitiga gasto, custos. Então, tem toda uma técnica. E eu fui me desenvolvendo nessa área. Então, a Lidiane, ela trabalha com produção vegetal, um dos trabalhos dela. A gente vai conversar um pouquinho, né? Instalação de viveiro, né? Produção de mudas de árvores nativas, que ela comentou aqui agora, bioeconomia, queria entender um pouquinho mais, né? De frutos e sementes nativas. Fala pra gente um pouquinho como que é a sua atuação junto com as propriedades, né? Nesse trabalho das produção de mudas nativas, né? Que é realmente conservar o que tem de melhor naquela região, né? Exatamente. Até agora, o ano 2026, nós precisamos restaurar no Brasil 18 milhões de hectares que precisam ser restaurados. Diversos acordos, pacto, também a COP30, que veio colocar algumas soluções e trazer recursos para isso também. Então, o pequeno produtor, ele tem as reservas legal dentro da sua propriedade. O grande produtor também tem as suas reservas legais. O que acontece? O pequeno produtor faz a coleta manual dessas sementes, o manejo interativo do agroextrativismo correto dentro da sua propriedade. Essas sementes são vendidas para empresas que possuem e querem restaurar a grandes, como foi a empresa que eu trabalhei como coordenadora de produção, a WWF Brasil. Então, são empresas de restauração que compram essas sementes. E tem projetos vinculados a esse tipo de compra.
tanto para quilombos, comunidades indígenas ou assentamentos. Então, eles já trabalham com os frutos do Cerrado, Pantanal. Então, eles fazem a coleta correta e vendem para essas áreas. Como que eu atuo? Ensinando eles a maneira correta de ser coletado. Porque se você não coletar da maneira correta, o que era para gerar fruto acaba virando depredação. Então, as espécies morrem. Você tem que coletar, mas você tem que deixar 30% lá na árvore para os animais, para germoplasma. Você vai coletar as sementes, você não pode tirar da mesma espécie. Você tem que pegar um baru aqui, ou vamos colocar o ipê, que é mais conhecido. Aí você coleta o ipê aqui, daqui 10 km você coleta de outra matriz ou mãe. Então, selecionar essas mães. Então, eu ensino essa parte de coleta, beneficiamento, que é limpar, e armazenamento. Também ensinamos a bioindústria. O que fazer com as polpas, né? Polpa de jatobá dá uma farinha maravilhosa. O baru, se vocês não comeram, não tiveram a oportunidade, comam. É riquíssimo em várias proteínas. Já. É maravilhoso. É uma castanha, né? É uma castanha. Então, tem vários frutos que podem ser utilizados, tanto as sementes para plantio, polpa para alimentação, e as cascas são medicinais. Então, eu ensino eles, de maneira correta, com agroextrativismo correto, a lucrar com a sua floresta em pé. E no decorrer dos anos, eles entendem que a floresta gera muito mais recurso do que outras economias. Então, eles começam a plantar florestas. Isso é muito interessante. Na parte dos produtores que são fazendas grandes, né, a propriedade maior, eles fazem, muitas vezes recebem multa, recebem restauração, que precisa ser restaurada, uma área que foi degradada por falta de informação, ou por falta de não ter feito a demarcação correta no cadastro rural. E aí, em vez deles plantarem essa área, né, restaurar só essa área, eles restauram a área e plantam um pouco a mais. Esse pouco a mais é vendido como madeira legal certificada. Então, a própria restauração que se paga. Então, é onde eu atuo. Isso se chama bioeconomia? Também, isso também se chama bioeconomia. Outro tipo de bioeconomia que está no auge, as bolsas do cerrado. Então, tem materiais que são feitos com plantas que viram bolsas, viram marcas de joia, de biojoia, Isso de traz roupa. trabalho e emprego para as comunidades, Isso traz trabalho e emprego para as comunidades, agrega valor ao bioma. Então, ultimamente eu vi uma reportagem falando da fazenda Caimã, no Pantanal, que foi presenteada com lenços feito do nosso bioma. Nossa, então, assim, utilizando as paisagens do nosso bioma. Isso também é uma bioeconomia. Então, tem diversas áreas. Nas produtoras rurais, que são maiores também, eu atuo de que maneira? Trazendo a fazenda deles, transformando em 100% sustentável. Então, tem desconto em imposto de renda. Tem fazendeiro que não paga mais imposto. Por quê? Porque usa conservação, porque tem placa solar, porque a sua fazenda está redondinha. Tem também as cotas de reserva ambiental excedente. Então, o que tem de excede da sua reserva legal, você pode vender como cota. Não vender a propriedade em si, mas vender as árvores, o oxigênio que ela é produzida. Empresas grandes precisam fazer compensação ambiental. Fora isso, tem projetos agropecuários, enfim. Então, tem a parte vegetal e tem a parte animal. Hoje aqui nós estamos focando mais no vegetal. Então, tem propriedades também que querem aprender novas culturas, como o café. As pessoas não sabem, mas no Cerrado nós temos mais de 30 espécies diferentes de café, que nunca foram testados, nem o gosto, nem o paladar. Então, você, proprietário, que se interessa em novas culturas, eu tenho diversas oportunidades que podem ser replicadas. E o que ele tem de benefício ali? O que ele vai ter de lucratividade, por exemplo, com essa experimentação das mudas de café? O café, ele pode ser testado de várias formas. Isso agrega valor no sabor. Então, tem café que tem altíssimo valor monetário pela diferenciação do gosto do paladar.
E hoje a saca do café está em altíssima, né? É o momento, né? É o momento. Então, tem várias outras culturas também para serem aproveitados. Tem outra maneira também que eles lucram muito, os grandes proprietários, que eles têm áreas que eles querem fazer a supressão vegetal, que é tirar aquela matéria orgânica para colocar pasto. Então, eu faço um projeto que eles tiram a matéria orgânica realmente, colocam pasto, mas eles deixam árvores específicas que geram fruto. Esses frutos alimentam o gado e dá alta produtividade na massa muscular do gado. Nossa, Então, o gado aumenta a sua produtividade com algo que está ali mesmo no próprio cerrado. Você pode vender também essas sementes. Você vende os frutos. Baru hoje está sendo exportado. É um rico alimento para o gado. Tem várias outras espécies também. No inverno, na seca, tem algumas espécies como a moringa, que nós fazemos semeadura, que supre o pasto. Então, na época de seca que não tem pasto, ou na época de pouca chuva na verdade, também... isso é um dos maiores sofrimentos, né? É um dos maiores pecuarista. sofrimentos dos pecuaristas. A seca. E aí, essa planta, ela traz esse buraco aí, ela preenche esse buraco. Ela é nativa nossa, ela preenche esse buraco, ela dá uma alta produtividade de biomassa, então a matéria orgânica é produzida muito rápido, você só vai cortando, tritura e dá pro gado, não tem preparação alguma. Mas isso não é muito divulgado, né? Não, tem muitas coisas que os produtores não conhecem. Falta de conhecimento, falta de ciência. Ele precisaria de uma consultoria, você presta essa consultoria. Eu presto consultorias, mentorias, porque tem diversas formas. Eu faço, entrego pronto. Tem a segunda opção, que é o que eles mais escolhem. Eu ensino eles e a propriedade, os funcionários. Então, eu deixo um padrão operacional, já escrito uma receitinha ali que vai seguir. Depois vem o legado que os filhos vêm assumindo. Eles não ficam nessa dependência, né? Exatamente. Ou eu entrego só o material. Então, geralmente, o que eles escolhem muito é a segunda opção, que eu ensino os proprietários, deixo ali um padrão operacional já definido de produção também. E aí eles só seguem aquilo junto com o treinamento de toda a sua equipe, da fazenda. Isso aumenta a produtividade, diminui gastos e também diminui o tempo. Então, mitigação do tempo do próprio produtor. Porque quem é da fazenda, do agro, nosso tempo é contado, né? A gente acorda 4h30 da manhã e dorme lá quando termina de fazer os tratamentos dos animais e vegetais. Então, é pouco tempo, né? O dia inteiro ainda é pouco, tanta coisa para fazer. É muita coisa. Nossa, muito interessante. E temos mais assuntos aqui. Eu queria que você falasse também sobre a biotecnologia e extração de fitoterápicos. Como é que funciona esse trabalho? A gente vai na farmácia, nós mães, e a gente vai lá e a gente quer um remédio fitoterápico, né? E a gente não sabe o que está por trás dessa produção. Como que funciona isso? Os fitoterápicos, eles tem lista já dentro do SUS, então do Plano Único de Saúde, e também tem dentro dos planos particulares, listas já de fitoterápicos definidos já pela Anvisa para ser seguido. Então, por exemplo, óleo de mamão, o óleo feito do mamão, ele é ótimo cicatrizante. Então, tem vários fitoterápicos. A primeira é selecionar essas matrizes, essas espécies, coletar esse material e depois fazer os testes. No caso dos testes, alguns já foram feitos pela Anvisa e outros são receitinhas da vovó, né? Que a gente acompanha aí. Então, tem também essa extração de material para análise. Então, eu vou lá, identifico, coleto esse material, eu faço ou por fusão, ou chá. Os antigos me entendem, os mateiros, os raizeiros. Sim, minha avó fazia muito chá de tudo, era para curar tudo. Exato, tem chá, e aí o que acontece? Na medicina, junto com os fitoterápicos, nós acabamos entendendo que tem tempo. Então, a maioria das pessoas tomam, eu vou tomar chá de São Melão Caetano. São Melão Caetano, ele é ótimo para glicose. Então eu vou tomar. Não é assim que funciona. Tem receitas, você toma 15 dias, aí você para, você toma alguns dias, se der reação você tem que parar. Esses fitoterápicos têm que ser acompanhados com o seu próprio médico. Então, é acompanhado junto com a medicina. A minha parte é qual? Identificar as espécies, identificar
as enzimas, identificar o que ele tem ali de medicina e a parte medicinal caminhar para as farmácias, encaminhar para as farmacêuticas, para os médicos e eles fazerem esse acompanhamento. Tem alguma forma diferenciada, específica dessa extração? Forma de manejo ali? Tem. Quando se trata em medicina, as folhas têm que ser altamente esterilizadas, a difusão tem que ser feita em laboratório, então a fusão, a difusão. Lógico que, né, nós trabalhamos aí com ginecologia natural, como a Michelle Dominique, ela já faz, né, da maneira como nós aprendemos desde criança, né, a babosa, raspa ali com a colher, mas sempre tomando todo o cuidado possível de esterilização. Dentro da floresta são milhões de bactérias, fungos, é um ecossistema gigantesco. É um ecossistema em equilíbrio e totalmente complexo. Então, as folhas carregam muito fungo, carregam bactérias, e isso tem que ser tomado cuidado. Então, coletou ali sua planta medicinal, lava, esteriliza. Vai fazer chás, ferve a água e depois desliga, coloca dentro e abafa. Você não pode ficar fermentando, porque daí o que era bom, o que era... Se perde, né? Vira tóxico. Então, assim, as enzimas são aquecidas e acabam fazendo a transformação. Então, o que era saudável acaba sendo extremamente tóxico para o ambiente. Tem gente que vai ferver e acha que por ferver muito tempo vai sair mais o extrato ali da planta, mas é o contrário, né? É melhor ferver um tempo e depois deixar ela terminar. Ferveu. Tampa. Coloca, desliga, coloca ali e fecha. Outra coisa que eu aconselho muito... Vamos coletar as espécies, seja no Cerrado, no Pantanal. Eu vou falar agora da flor do caraguatá, que é muito utilizado para pulmão. O pessoal faz muito xarope com a flor do caraguatá. Depois vocês pesquisam, é linda a flor. Será que a gente encontra no mercado municipal? A gente tem um mercadão aqui, né? Eu dei uma olhada lá, tem muita coisa boa no mercadão e tem muita coisa faltando também. Então, assim, a flor do caraguatá, o coração da banana, aquela parte vermelha também é ótimo, são xaropes bons. Então, se vocês vão coletar, não coleta tudo. Se tem 4 flores ali, deixa, pega uma só. Porque senão a flor, depois da flor, vem a semente. E se não tiver semente, não tem perpetuação da espécie. Não tem o desenvolvimento dessa espécie. Então vai coletar? Coleta 1, deixa 3 lá, sabe? Então ter essa ciência, também essa sensibilidade, que consciente todos nós somos, né? Mas ter essa sensibilidade de deixar sempre a parte do ambiente ali. Do que os animais também precisam, né? Do néctar das flores. E as abelhas, né? As abelhas, que eu amo, né? Trabalho aí com abelhas. A gente teve uma entrevista aqui, foi bem legal, mas outra hora a gente pode falar mais aprofundado também. Elas são fundamentais, né? Nessa polinização. A gente teve uma aula aqui, né? Nossa, aprendemos bastante aqui. Eu queria falar com você um pouquinho sobre o seu livro, né? Vai ter um livro que vai ser lançado agora para contar a sua história junto em coautoria com outras mulheres do agro, né? Tá aí. Mulher, a força do agro. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o livro, né? O que vai ter nele, onde as pessoas podem encontrar para comprar. O livro está no forninho, está sendo feito pela editora Malta. E as mulheres do agro, ela foi um presente. Quando eu resolvi ser empresária, eu recebi um convite da Carla Quino, que fez a primeira Elas Lideram o Agro, que está sendo ainda um grande sucesso. Todas as plataformas digitais, vocês podem estar procurando também no Instagram, chama Carla Quino. E aí as mulheres do agro veio com essa força de empoderamento feminino, de mostrar também o quanto elas são estrategistas. Como que vem as histórias dela dentro dessas propriedades, qual que é o caminho que elas decidiram seguir. E eu conversando com a Carla, ela falou, Jane, vamos fazer uma live? Aí eu falei, vamos fazer uma live. E aí, conversando com ela, ela falou, não, eu estou encantada pela sua história e eu gostaria que você colocasse o seu rosto pro mundo. As pessoas precisam conhecer o seu trabalho. Então, veio diversas indicações, eu comecei a transparecer mais, colocar meu rosto nas mídias, contar um pouco da minha história. E então eu recebi o convite das Mulheres à Força do Agro, prefácio a Sônia, que é uma fazendeira maravilhosa, que trabalha com sustentabilidade, a fazenda dela é incrível. E aí eu venho contando um pedacinho da minha história, porque é 27 anos aí. Então eu resumi ali em um capítulo.
e conto a minha história. Esse livro está sendo produzido agora, vai sair do forno lá por novembro. Então, creio que em novembro, mais ou menos, vai ter o lançamento. Nós estamos definindo os detalhes, a localização, se vai ser aqui no Mato Grosso do Sul ou se nós vamos fazer em Brasília. Então, estou vendo ainda qual que vai ser essa performance. Mas são histórias de mulheres que realmente são força. São força feminina, são força de negócios, são resiliência, então força em se sobressair a tudo que nós passamos. Parece que foi muito tempo, mas o Covid foi agora, em 2019. Então, assim, a resiliência, a força de também lidar com as diferenças, de saber o nosso lugar de posição, né, se posicionar. Então tem mulheres incríveis assim que você olha fazendo e fala, uau, tá perfeita, mas o rostinho por trás tá ali escondidinho. Então o livro veio nos bastidores. O livro veio para dar voz para essas mulheres, para contar a história delas, contar também o porquê que elas resolveram colocar o rostinho, né, para poder fechar com clientes, fazer negociações, trazer essa mulher a posto de negócios e agronegócio que a gente trabalha. Então, foi um convite muito especial, sou grata por isso, sou grata por todas as histórias de todas as mulheres que estão nesse livro e por todas as outras que já passaram e estão passando aí pela minha história e trajetória de vida. Que legal, Lidiane. Eu queria que você deixasse uma mensagem de conscientização para quem está nos assistindo sobre a importância dessa conservação, da gente contribuir como seres humanos, como população, mesmo que a gente não entenda muito do assunto, contribuir com essa preservação do ambiente, dessas árvores nativas, né? Porque tem todo um trabalho, tem gente que trabalha profundamente como a Lidiane por trás dessa manutenção da vida, né? E por que que você escolheu trabalhar com isso dentro do agro? O que que te move dentro dessa profissão? A profissão dentro do agronegócio, ela veio como oportunidade. As pessoas viram a sustentabilidade como um impasse, como um gargalo, como algo que fosse surreal de ser concretizado, como se não existisse a comunicação entre a natureza e produção. Então eu resolvi vir para quebrar paradigmas, deixar claro para as pessoas que há como produzir, há como progredir, há progresso juntamente com a sustentabilidade, com a natureza. É possível você produzir sem ser uma despesa. Então, a natureza foi vista durante muitos anos dentro do agro como uma despesa. E eu vim trazer soluções. Então, eu resolvi aceitar o desafio de trabalhar dentro do agronegócio, porque eu precisava mostrar para as pessoas que a natureza, quando ela está em conexão com a produção, a nossa produção triplica, duplica. Então, tem vários casos onde tem abelha, a produção eleva 3 vezes mais. Onde tem água, o gado tem água limpa, potável, de qualidade. Onde tem placa solar, você gasta menos com impostos. Então, mostrar o caminho para essas fazendas e tirar um pouco a venda, né, de bióloga chata, né, a eco chato, já ouvi muito antigamente, hoje em dia já está tranquilo. Então, mostrar que não é chatice, mas é que é viável, é necessário. As mudanças climáticas estão aí, é um tema que está em alta, o El Niño está vindo com força. Então, lugares que chovia, vai chover 3 vezes mais. Lugares que era seca, vai secar cada vez mais. Então, o clima vai ficar totalmente perturbado. Então, tem alguma medida que possa ser feita para que isso ocorra? Tem várias ocorra? medidas de mitigação. Como evitar o impacto das mudanças climáticas nas propriedades. Eu faço a consultoria através do meu trabalho, da minha empresa, e ensino personalizado para que ele não perca recursos, para que ele não perca tempo e que ele aumente a produção dele mesmo com todas essas mudanças climáticas. Então, tem caminhos. Eu trabalho também em parceria com o Preve Fogo, que fazem atuação em manutenção e mitigação dessas riscos de queimada no Pantanal. Então, tenho amigos dentro do Preve Fogo.
e várias outras maneiras de você se preparar para o que está vindo. Então, as mudanças climáticas estão aí para mostrar para nós que nós precisamos sim consorciar produção, existência humana com a natureza. Nós estamos todos conectados, nós somos um. E esse elo vai se fortalecer cada vez mais. Então, eu deixo aqui para vocês o meu recado. Entendam que natureza e produção não são separadas, elas andam de mão dadas. Isso é lindo, é fantástico e é real e é comprobatório. Está comprovado pela ciência. Contra fatos, não há argumentos. Então, vamos lá produzir com ciência, sabedoria e também com planejamento, seja ele por padrão operacional, seja ele por produção. Estão todos convidados a sentar na minha mesa. Obrigada. Nós que agradecemos, uma honra poder conhecer seu trabalho, muito bonito, a gente fica muito grato pela sua presença, tá, Lidiane? E esse bate-papo fica por aqui, compartilhe nas suas redes sociais, tudo que a gente aprendeu aqui é muito válido. E a gente se encontra na próxima semana. Tchau, tchau!